Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Tudo bem, doutor Henrique? Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Tudo bem, Mário. Graças a Deus e vocês. Pra frente, Brasil, tudo bem. Creide, como é que você falou? Credo, creide. Minha mãe mandou a resposta pro senhor. Negócio de cateter, autópsia, autopsia, quer ouvir? E aí, vamos nós. Deixa eu mandar o áudio, vai morrer de vergonha, né? Agora já foi. Para a autópsia ou autopsia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Trazem as duas formas. Acho acelerado, mano. Já dicionários novos já trazem as duas formas para autópsia ou autopsia, biópsia. Ou autopsia, biópsia ou biopsia e também necrópsia ou necropsia. Quanto a cateter, os dicionários, inclusive o vocabulário da língua portuguesa, só registram sem acento, cateter. No entanto, alguns trazem uma observação dizendo que a pronúncia frequente no Brasil é catéter. Explicou bem, né? Autópsia, autopsia, necrópsia, necropsia e catéter. O certo é cateter. Certo, mesmo formal, viu? Já me sinto lisonjeado e feliz de ter aprendido com a sua mãe, imagina. Cateter. Mas aí você vai continuar falando cateter também, né? Mas necrópsia, necropsia tanto faz, então aprendemos, né, doutor? Aprendemos. E é bom, sabia? Porque a gente falou sobre isso, né? 80% da medicina fala catéter, não fala cateter, não. Quase ninguém fala. Bom saber. Doutor, tem muita lenda que circula aí pela internet, tipo assim, fígado de boi previne gripe, água quente com limão mata a célula, graviola trata câncer. Você já viu muita coisa assim? Mitos assim? Muita, o dia inteiro. Tem gente que formou perto, na mesma época que eu, e que difunde essas ideias não tão científicas assim, sabe, Mário? O grande problema disso, Mário, não é nem essas crenças existirem. O problema é elas substituírem algo. É mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão lembrar aí, há 15, 20 anos atrás, surgiu no país uma moda, eu sou dessa época, quando mais adolescente, eles pegavam garrafa PET e colocavam em cima do relógio. Vocês lembram disso? Para diminuir a conta de energia. Não tem problema nenhum você colocar a garrafa PET. O problema é você parar de pagar a conta. Teremos problema. O cara vai lá cortar do mesmo jeito. Então tem hora que a medicina ela encosta nessas coisas mais fantasiosas e isso pode fazer um bem danado, né? O efeito placebo que a gente fala, Mário, é um efeito que acontece. Então o que é o efeito placebo? Não é o cara que toma chá de lírio colhidos pelas virgens de Calcutá e ele não melhora a dor. É verdade que ele melhora a dor, mas não há comprovação de que todo mundo que toma esse chá melhora a dor. Então, para o sujeito, ele melhorou a dor. Então, ótimo, não tem problema. Agora, não deixa de tomar dipirona. Porque no livro comprovado, o cara que analisou o estudo, é a dipirona. Ô, Mário, eu não sei se todo mundo sabe, mas até um remédio surgir na prateleira da farmácia, existe uma hipótese. Então existe um cara que falou assim, opa, tem um trem aqui que às vezes foi inventado até para outra coisa que deu um efeito aqui, passa por fases de estudo. Então primeiro eu aplico in vitro, que a gente chama, que é em organismo vivo nenhum, eu estudo a droga em reações químicas que elas fazem, lá na bancada, aquele cara que fica lá com um binóculo, lá aquele binóculo, aquele microscópio, depois ele aplica no rato, depois do rato em algumas situações ele tem que ir para o primata, que é o macaco, depois ele coloca em 10 seres humanos por 2, 3 anos, aí não faz nada, ele passa para 100 seres humanos, aí não faz nada, ele passa para 1000 até que ele escalona. Não é possível que nós vamos acreditar que dá meia dúzia de apertão nos seios da face e libera o cara de uma sinusite. Schaefer acreditou. Não foi, Schaefer? Conta. Tentei, confesso. Apertou o nariz tudo quando foi jeito, seguiu a risca lá. Infelizmente o ser humano sempre, isso é uma praxis do ser humano, tá? Somos todos assim, eu sou assim também. A gente sempre quer o caminho mais curto.
é do instinto do ser humano, diferente dos animais irracionais, é diferente do ser humano, o caminho mais curto e mais fácil, mais rápido. Então é claro que entre passar no otorrino, pegar a receita, ir na farmácia, tomar 15 dias para resolver, é claro que você apela para um cara que fala assim, opa, o cara tá falando que se eu der um apertão aqui do lado do nariz, isso vai me liberar. E aí ele faz o funga-funga lá na internet, ele te prova que o dele tá respirando bem, a gente acaba confiando. Tem problema dar meia dúzia de apertão de manhã? Não, não tem, moçada. Mas isso não pode diminuir de jeito nenhum, sob risco de você que está em casa adoecer de forma grave, não pode deixar a ciência de lado. A ciência ela é uma só. A ciência é baseada em sim e não. A ciência não lida com eu acho, com comigo funciona, que são esses jargões que são muito usados nessas crenças, Mário. A ciência é baseada em, deixa eu pegar 40 mil indivíduos, funcionou para 350, não vai para a prateleira. Ele só vai para a prateleira se ele funcionar em 90, 95% de quem toma. Beleza. É diferente dos apertões, certo? Então isso tem desde o que eu ingiro até uma massagem, até um trem que eu aperto para liberar a sinusite. Então precisa ter muito cuidado com o que não está escrito no livro. E terapia dessa nenhuma, nem o santo do ozônio, nada disso está publicado hoje. Procure um médico que leia ao invés de um médico que faça vídeos. O médico que faz vídeo nem sempre é o mesmo cara que lê. Cuidado com esse trem. Boa, doutor Henrique Bonaldi. Doutor, deixa eu só divulgar antes o telefone, porque é uma prestação de serviço que a gente faz aqui por meio da boa vontade do doutor Henrique Bonaldi. Se você estiver em casa com algum tipo de dor, algum remédio que você acha que não está fazendo efeito, ou algum parente está com problema aí que você não está vendo solução, manda a sua pergunta, ou algo simples mesmo. Manda a sua pergunta no seguinte número. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Mário, você falou da sinusite? Pois não, chefe. Só fazer uma observação de um outro teste que eu fiz, que eu vi na internet. Meu. Isso é hilário, doutor Henrique. Hã? Isso é hilário. Como é que foi? Você pegar, pode ser uma garrafa de vidro ou um desodorante, alguma coisa rígida, colocar debaixo do braço, perto da axila, e fazer muita força, apertando. O que vai acontecer? Que isso ajudava a soltar ali, a aliviar as fossas nasais e... Não é possível você fez isso, chefe. E eu não vi, e olha só. Não foi um, nem dois, nem três. São vários vídeos no YouTube. Uma garrafa embaixo do braço, apertando o sovaco para limpar o nariz. Doido. Que isso alivia de alguma forma. E assim, milhões e milhões de visualizações, pessoas ganhando dinheiro na internet divulgando essas coisas. Né? Você fez. Você já viu que fez? Ô, chefe, só para fazer um paralelo, Mário, eu tenho um grande amigo que é padrinho da minha mais velha, um cara que eu assim, sou eternamente grato e apaixonado, um cara muito gentil. A mãe desse cara, eu chamo ele de tia, então só para vocês terem ideia da minha relação com a família. Ela veio mostrar para mim um vídeo que o cara acusava que se você se parar de lado para a parede, forçar o punho, as costas da mão na parede, e depois, quando você desencosta da parede, se seu braço levantar, isso é um sinal de hipertensão arterial. Eu sou médico cardiologista há 5.413 anos, cara, e ela discutiu comigo que isso tem veracidade. E sabe qual foi a origem disso tudo? Quem falou isso na internet, Mário, foi um cardiologista. Olha que coisa de maluco, cara. Nós não estamos diante do Zezinho da esquina que resolveu falar porque ele tem 1 milhão de seguidores. Não, foi um cardiologista. Nós vimos isso na pandemia, Mário, com 1 quilômetro. Gente falando sim, gente falando não, falando besteira. Gente que foi afastada de cargos, destituído de concursos por falar besteira. Então, cuidado, moçada. Nem tudo a gente polariza, nem tudo a gente politiza. E a medicina está muito bem escrita em livro. A gente tem a notícia de se funciona e não funciona para muitas coisas. As pessoas têm mania de achar que esses chás, essas terapias alternativas, não estão no livro, que não foram estudadas. Claro que não. O cara que descobrir que colocar do dorso da mão na parede, isso é sinal de hipertensão, certeza que a indústria vai fazer um teste para você pagar R$200 na farmácia,
que vai ser um aparelho que vai segurar seu punho na posição certa. Não tenha dúvida, eles vão achar espaço para vender, independente de que produto está sendo. Então tem coisa que não é que não foi estudada, tem coisa que não vale nem a pena ser estudada, que você aplica no populacional, assim, ó, você aplica em 10 pessoas, só funciona em uma. Parou o estudo ali, o cara não vale a pena ir para frente, entendeu? Então a medicina está muito bem estudada hoje nos livros. Confie no seu médico e não precisa ser o cara da internet. Geralmente o cara da internet está gastando muito tempo para fazer vídeo. Mário, Henrique Bonaldi, na época da pandemia, sem qualquer condição de ler outra coisa que não a leitura do Covid, porque estava trabalhando muito, a gente teve que ir para a linha de frente e tudo mais, eu quase não li. Eu quase não li cardiologia, Mário, por um ano e pouco. E foi a época, por conta dessa visibilidade no Instagram, foi a época que o consultório, assim, dava um monte de gente. Eu tive que dobrar a quantidade de dias para dar conta de atender a população que ia no consultório. Olha que paradoxo, Mário. Quando eu menos estudei, foi quando eu mais atendi. Por quê? Porque tive que ir para as redes sociais e isso faz você ficar notório. Então, cuidado, moçada. Quem está notório nem sempre é o mesmo cara que estuda. Uhum. Boa, doutor. Amanda está perguntando, melatonina, de fato, ajuda a dormir? Isso é para pessoas específicas? Qualquer um pode tomar melatonina? De fato, tem estudo robusto mostrando o efeito que a melatonina tem. E até com os poucos efeitos colaterais, inclusive, por isso que é uma medicação, por exemplo, em países cuja norma dessa venda farmacológica são normas rigorosas, liberam até para uso em crianças, Mário. Então é verdade, a melatonina tem um efeito de indução de sono muito bom. A melatonina não tem por excelência a capacidade de fazer você dormir por 10, 12 horas, sedativo, não é isso que ela faz. Ela te entrega para o sono com um pouco mais de facilidade, então é verdade. Entendi. Carlos Eduardo, boa tarde. Ontem ele teve notícia que mais um atleta fisiculturista morreu. Ele acha que já foram 12 assim, mortes súbitas esse ano. Ele pergunta ao doutor Henrique, Carlos Eduardo está aqui, doutor Henrique, o anabolizante esteroide é prejudicial ao coração? Só é para tudo, viu? Carlos, funciona mais ou menos assim, ó. Você é programado para construir músculo toda vez que você for exigido para tal. E essa exigência, ela precisa ser fisiológica. Então eu preciso fazer um movimento que eu não fazia, num peso que eu não pegava, para o meu músculo ser avisado e construir hipertrofia. Então ele pega aquela célula que está magricela e enche ela de capacidade motora, enche ela das partículas que fazem o movimento. Toda vez que eu uso o anabolizante, eu tô pulando essas etapas todas. Então eu estou construindo sem tanto estímulo e estou aguentando um estímulo maior. Então o cara que usa anabolizante, ao invés de ele pegar 10 quilos hoje, ele vai pegar 15. Então até para a parte motora dele, pela força que isso dá, aumenta as chances de lesão, inclusive ligamentares. Entendi. Aumenta a chance... Tá me escutando? Tô perfeitamente. Aumenta a chance de lesão ligamentar, aumenta a chance de câncer. Então, os pacientes que usam isso de forma rotineira, vários deles têm câncer no fígado, vários deles têm câncer intestinal. Então, não é só uma situação cardiovascular. E o que altera no coração, Mário? Eu tenho um coração trabalhando mais forte porque a demanda está maior. Como eu estou aguentando mais o tranco da academia, dos pesos, a função cardíaca ela precisa fazer um crescente muito grande para dar conta do volume de exercício que você está fazendo. E aí isso é muito prejudicial ao coração, gera arritmia, isso gera doença de coronária, que são os vasos que nutrem o coração. Então é devastador. O uso de anabolizante, em pouquíssimas vezes ele é terapêutico. Em 99% das vezes, as prescrições são absurdas, e infelizmente ainda no país. Tá aí, Carlos Eduardo, não deve usar esse troço mesmo não, hein? Rita, boa tarde. O médico diagnosticou meu esposo com bloqueio do ramo direito. Qual o sintoma e tratamento? Bloqueio do ramo direito é que artéria do coração, isso não, né, doutor? Não, é o seguinte, o coração é dividido em parte à direita e à esquerda, né, Mário? Ele é um sistema de bombas. São 4 câmaras e 2 grandes bombas que ficam à direita e à esquerda. Então eu tenho uma bomba à direita e uma bomba à esquerda. Quando contrai essa bomba, o da direita manda para o pulmão e da esquerda manda para o corpo inteiro. E isso chama ciclo cardíaco. À medida que o coração vai batendo, ele vai jogando sangue para frente e aquele sangue da frente vai voltando para dentro do coração.
Para que isso funcione ordenadamente, você vê que se para falar é difícil, você imagina ir lá para fazer o coração funcionar dessa maneira tão orquestrada. Para isso, a gente tem um ramo que vai para a esquerda e um ramo que vai para a direita, que é um fio elétrico. Ele faz isso para que a contração da esquerda e da direita sejam feitas exatamente no mesmo tempo. Tem alguns indivíduos que esse fio da direita, ou às vezes o fio da esquerda, ele não se completa. Ele não começa lá na caixa de luz do sujeito e vai até o quarto. É como se ele fosse só até a antessala, é como se ele fosse só até a cozinha. Esse fio elétrico, ele não tem grande importância. Se o sujeito não tem doença estrutural do coração, se a estrutura do coração do cara está normal, grande parte dos indivíduos, inclusive, que tem esse tipo de bloqueio, o coração é normal, então tranquiliza seu marido, mas leva ele no cardiologista para ele terminar essa investigação, e não acontece nada, porque é como se você terminasse o fio elétrico, mas fosse capaz de entregar a luz no ambiente que você quer, no quarto, na cozinha, através de uma lanterna. Então, você liga uma lanterna na pontinha do fio elétrico que termina, mas a luz elétrica consegue chegar, porque você consegue levar a luz elétrica até lá, através dessa bateria, dessa lanterna, entendeu? Então, não causa grandes malefícios, mas se e somente se não tiver doença estrutural. Tem doença estrutural, aí isso vira um complexo, vira uma doença, vira uma patologia, a gente precisa tratar, tem remédio para isso, tem condição para isso, até às vezes precisa passar aqueles marca-passos, os ressincronizadores, então tem alguns dispositivos que às vezes eu uso para facilitar o funcionamento correto do sistema elétrico do coração. Maria tá mandando mensagem pra gente. Ontem tirei um abscesso. Abscesso é tipo aqueles machucados que falam, pus, é isso, né, doutor? Abscesso. Isso. Abscesso é igual uma espinha, Mário, que cresce pra dentro. Isso é abscesso. Levei 6 pontos. Como fazer curativo em casa? Posso deixar descoberto? Vou ampliar essa dúvida dela, porque eu já vi quando a gente machuca, tem gente que fala, bota metiolate ou mercúrio, mas não tampa com band-aid, não tampa com olho. Então tampa, tem que tampar. Explica isso pra gente, doutor. Claro, primeiro respondendo a Maria seu abscesso, né? Quer fazer curativo em casa. Ô Maria, quem determina se você faz o curativo em casa ou não é seu cirurgião. Por quê? Porque a depender do tamanho do abscesso e se esse abscesso está ou não está já tratado, porque abscesso, Maria, é pus dentro da pele do sujeito. Então, às vezes precisa operar esse abscesso, você precisa abrir ele para tirar aquele pus e às vezes só abrir não funciona, às vezes precisa usar antibiótico. Aí, nesses casos, às vezes precisa voltar na unidade de saúde para fazer o curativo, porque o sujeito precisa acompanhar como é que está, se o sujeito teve febre, se está com íngua ainda, se a borda da ferida operatória está preservada, se não tem nada necrosando. Então não é tão simples assim. Posso fazer em casa? Pode. Não sei. No seu tamanho, não sei extensão, não sei se está infectado, não sei se está em uso de antibiótico. Então vai precisar voltar lá na unidade. Volta lá na unidade, mostra o abscesso e escuta. A enfermeira que está lá, ela é capaz de dizer para você se você faz ou não sozinha, é capaz até de te ensinar. Joia. Poliana Alvarenga, nossa colega jornalista. E o uso da creatina? Mário, peraí. Aí você perguntou dos machucados. Eu perguntei dos machucados, isso. Quero saber isso. Desculpa, qual que é a intenção, Mário, de deixar aberto? É aquilo não umidificar, porque se aquilo umidifica muito, piora muito a capacidade do tecido em crescer e cicatrizar. Então, a priori, o que você faz é deixar todo e qualquer ferimento aberto. Quem que você não deixa aberto? Quando aberto, corre risco de infecção, corre risco de pousar uma mosquinha lá e deixar aqueles ovos, isso chama miíase. Então, toda vez que corre risco, você acaba deixando aberto. Isso é muito comum em UTI, em cirurgia abdominal, que complica. Ao invés de você fechar o abdômen do sujeito, com medo de complicações vasculares, infecciosas, você acaba deixando aberto. Às vezes precisa até lavar a barriga do sujeito a cada dia. É uma situação bem, bem dramática. Todo santo dia aquele cansaço, volta para o centro cirúrgico, lava de novo, volta para cá, e aquilo vai fechando como se fosse uma ferida de eu raspei na parede aqui, andando de skate, e aquele ferimento, a gente chama de segunda intenção, vai fechando por si só. Às vezes você tem que deixar a barriga do sujeito fechar por si só, mas são poucas as situações que você fecha completamente esse machucado, viu? Mas se eu ralei na rua, então? Isso, geralmente aberto. Deixa aberto. O máximo que você faz é colocar uma gaze aberta por cima, exatamente para inseto não vir por cima. Mas o ideal é lava. Quando você achou que está muito limpo, lava de novo. Tem que lavar muito, com água corrente.
e depois geralmente deixa isso aberto. E essas medicações, rifocina, mertiolate, servem não só como antisséptico, então tiram a bactéria daquele local, como aumentam a capacidade daquele tecido de cicatrizar, porque ajudam a secar, inclusive. Você sabe disso, Mário? Quando a criança nasce, a mãe é orientada no umbigo a passar álcool 70. Por que que passa álcool 70? Não é só para limpar. Limpar você limpa com sabão. É porque aquilo resseca o tecido. Então o tecido estar seco faz parte da programação dele de cicatrizar. Para cicatrizar, geralmente precisa estar seco. Por isso que as pessoas falam, cara, não abafa esse trem aí não, senão vai te dar problema. É verdade. Perfeito, entendi. Ah, meu Deus, só tem um minutinho, mas vamos lá. Acho que dá para responder. Se não... Poliana Varenga. Não, depois vai ficar por outro dia que o dela é mais complicado. Porque o Davi pode ser mais rápido. Tosse seca por mais de 10 dias. É preocupante? É porque pode não ter nada a ver com o seu sistema respiratório. Isso aí pode ser uma sinusopatia, né, as sinusites crônicas, isso aí pode ser doença de refluxo, isso pode ser uma alteração, uma neoplasia, aí, alguma massa que está crescendo em volta das cordas vocais ou na área de estímulo para isso, para essa tosse. Então, tosse seca precisa ser investigada. Tem tosse seca que piora quando deita, que são as tosses secas de insuficiência cardíaca. Tem tosse seca que é aquele pigarrozinho do sujeito que fumou 60 anos, aí ele ficou com aquele resquício da tosse seca. Então, assim, passou de 10, 15 dias, precisa ser investigada. Você precisa bater lá no médico, o cara falar assim, fica tranquilo, vai passar. Ou então não é nada de grave. Perfeito. Jorge Luiz e Orlando e Poliana Varenga, a gente guarda para semana que vem. Vamos guardar para semana Pode ser, doutor? Porque não vai dar mais tempo hoje para responder. Senhor. Combinado? Tá bom, eu falei, feito. Sim, Graças senhor. a Deus o senhor falou, que a gente adora ouvir o senhor, a gente aprende e cuida melhor da nossa saúde. Estou falando sério. Pode falar mais, doutor. Falo pouco até. Vão com Deus, gente. Boa semana, boa saúde para todo mundo aí.